Para aprender a germinar, é necessário compreender alguns princípios base. Número 1. As sementes não precisam de nutrientes para germinar. Ao contrário do que se pode pensar, o meio em que as sementes são germinadas não precisa de conter nutrientes, seja ele o papel, o substrato, a lã de rocha, o coco ou qualquer outro. Número 2. Uma germinação correta depende de 3 fundamentos: umidade, temperatura e oxigênio. A melhor forma de assegurar a manutenção dos níveis de umidade é com uma estufa de germinação. Existem estufas de germinação de diferentes tamanhos. Se não tiver uma estufa, seja criativo com filme autocolante ou recipientes de plástico transparente. Para aumentar os níveis de umidade, basta borrifar as paredes da estufa 1 ou 2 vezes ao dia. A melhor forma de obter a temperatura ideal é utilizando um tapete de propagação de calor. Existem tapetes de temperatura de diferentes tamanhos. Como forma alternativa, pode procurar os sítios do edifício com a temperatura correta ou aproveitar o calor proveniente de eletrodomésticos como o seu frigorífico. Tanto as sementes como os brotes precisam de oxigênio. Para o fornecer, as estufas de germinação têm orifícios que podem ser abertos ou fechados, de forma a regular o compromisso entre a circulação de oxigênio e a regulação dos níveis de umidade. Número 3. A semente não precisa de luz, mas a planta sim. Regra geral, as sementes não precisam de luz para germinar, embora existam exceções à regra, como por exemplo as begónias, papoilas ou a maioria das alfaces que preferem germinar com luz. A maioria das espécies prefere a escuridão. É imprescindível, no entanto, assegurar que as plantas recebem luz a partir do momento em que surgem à superfície do substrato. Por isso mesmo, aconselha-se a expor a estufa de germinação a uma fonte de luz artificial de cultivo ou luz solar indireta desde o início da germinação. Em geral, uma pequena camada de substrato a tapar a semente é suficiente para garantir a escuridão requerida pelas sementes. Existem diferentes métodos de germinar sementes, mais ou menos eficazes, mais caros ou mais baratos, ou mais adequados a um método de cultivo específico como a hidroponia, a aeroponia ou o cultivo convencional em substrato. Aqui vamos abordar os 4 métodos mais utilizados no cultivo convencional: papel, substrato, lã de rocha ou pellets de coco. Uma forma de acelerar o processo de germinação é garantir a hidratação prévia da semente. Pode hidratar as sementes num copo de água durante um período de entre 12 a 24 horas. Hidratar previamente a semente não é um passo absolutamente indispensável, porém, quando bem feito, diminuirá o tempo total de germinação, assim como poderá aumentar as possibilidades da semente germinar. Papel. Para germinar sementes em papel, precisará de 2 pratos: uma ou várias folhas de papel absorvente, um borrifador com água. Como utilizar? Estenda uma folha de papel num prato. Meta uma ou mais sementes hidratadas. Dobre a folha. Borrife até o papel estar saturado. Tape com o outro prato. Observações. É importante deixar uma folga entre os pratos, de forma a haver alguma circulação de ar. Depois da semente germinar, é necessário transplantar para o substrato. As vantagens. É uma forma fácil e económica de germinar sementes. As desvantagens. Não é apropriado para sementes pequenas. Os químicos do papel podem prejudicar o crescimento da planta ou os rácios de germinação. A semente tem de ser transplantada após germinar, e manusear a semente germinada para a plantar no substrato pode danificar o rebento. Para germinar sementes em substrato, precisa de substrato de germinação, um recipiente de germinação, como por exemplo um tabuleiro ou vasos, um lápis, um borrifador com água. Como utilizar? Encha o recipiente de germinação com substrato. Acalque ligeiramente o substrato. Borrife generosamente.
Com o lápis, faça um pequeno buraco no substrato. Introduza uma semente em cada um dos buracos. Tapa a semente com substrato. Observações: a terra deve ser leve e permitir a penetração de ar. Pode ser comprada ou misturada e não deve ser compactada. Para produzir terra de germinação, pode misturar 50% de fibra de coco com 50% de perlite. As vantagens: é uma forma fácil e económica de germinar sementes, de transplantação fácil, apresenta bons resultados, é uma solução amiga do ambiente e compatível com a agricultura biológica. Desvantagens: dá mais trabalho e causa mais sujidade que outros métodos. Para germinar sementes em lã de rocha, precisa de cubos de lã de rocha individuais ou um tabuleiro de cubos e água. Como utilizar? Ensope os cubos de lã de rocha em água. Deixe o excesso de água escorrer. Introduza uma semente no orifício de cada cubo. Cubra ligeiramente a semente. As vantagens: é um método limpo de germinar sementes, de transplantação fácil, é indicado para sistemas hidropónicos, é compatível com a agricultura biológica. Desvantagens: é mais dispendioso que germinar em papel ou terra. A lã de rocha tem um pH naturalmente alcalino, o que não é apropriado para todas as espécies de plantas. Para germinar sementes em jifis, precisa de jifis individuais ou um tabuleiro de jifis e água morna. Como utilizar? Ensope os jifis em água morna durante 5 minutos. Se utilizar água fria, deixe ensopar por 10 minutos. Deixe o excesso de água escorrer. Introduza uma semente no orifício de cada jife. Cubra ligeiramente a semente. As vantagens: é um método fácil, prático e limpo de germinar sementes. É muito eficaz, de transplantação fácil e compatível com a agricultura biológica. Desvantagens: é mais dispendioso que germinar em papel ou terra. Este foi o guia de germinação da Loja da Maria. Na descrição deste vídeo encontrará os links diretos da nossa loja para todos os materiais utilizados. Obrigado por assistir, se gostou deixe um like e subscreva o canal do YouTube A Loja da Maria.